Cavaleiros de Ouro, os principais guardiões de Athena e seus guerreiros mais poderosos, os cavaleiros que sempre foram populares entre os fãs de Cavaleiro do Zodíaco. E tudo isso começou na saga clássica de Masami Kurumada, onde tivemos o primeiro contato com esses personagens. E mesmo que eles não tivessem tanto desenvolvimento e foco que nem os Cavaleiros de Ouro de Lost Canvas, dos quais eu já falei no meu último vídeo, ainda assim, os clássicos têm carisma, personalidade e originalidade. E como tudo que é original, tem um carinho pelos fãs. E com Cavaleiros do Zodíaco não foi diferente, porque os Cavaleiros de Ouro da saga clássica tiveram uma importância e um impacto gigante na obra, como por exemplo o Aiorus de Sagitário, que foi responsável por salvar a Athena das mãos de Saga de Gêmeos. Só é uma pena que ele durou tanto quanto o Bardock em Dragon Ball Z. Mas hoje eu vou falar sobre os meus 5 Cavaleiros de Ouro favoritos da saga clássica, porque como o último vídeo teve um desempenho excelente e vocês gostaram, resolvi falar sobre os Cavaleiros de Ouro originais. E lembrando que eu só vou falar da saga clássica, nada de episódio G ou Soul of Gold, aquele anime que é, ó, muito bom. Não! Mas antes de continuar, já peço que você deixe aquele like para moralizar o trabalho, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mas sem mais enrolações, bora pro vídeo. Em quinto lugar, Douko de Libra. Douko de Libra foi um dos Cavaleiros de Ouro mais importantes de todas as sagas de Cavaleiros do Zodíaco, sendo um dos únicos Cavaleiros de Ouro a sobreviver à Guerra Santa no século XVIII, junto com Xion de Ares, e depois responsável por vigiar o selo dos 108 espectros de Hades, nos 5 picos antigos de Rosan. Porém, Douko aprendeu uma técnica que a deusa Athena lhe concedeu para que ele possa envelhecer de forma super lenta, um poder chamado de Mesofetamenos. Além disso, Douko também foi responsável por guardar a armadura de dragão e treinar Shiryu para que ele possa fazer com que a cachoeira corresse ao contrário, o que faz ele digno de herdar a armadura e se torne Shiryu de dragão. E tanta é a importância de Douko que ele está presente na grande maioria das histórias de Cavaleiros do Zodíaco. Em Saint Seiya Lost Canvas, ele está lá. Em Next Dimension, ele está lá. Na saga clássica, ele está lá. E em episódio G, ele também está lá. Quando eu estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? E não só isso, como só o fato de ele ser o Cavaleiro de Ouro de Libra já faz ele uma peça fundamental para o santuário, pois é o Cavaleiro de Libra que verifica se o equilíbrio da justiça está presente no santuário ou não. E não só isso, como ele carrega também as 12 armas de Libra, que serão usadas apenas se o Cavaleiro de Libra julgar se devem ser usadas ou não. Então não é à toa que eu gosto bastante do Douko, porque ele foi fundamental em todas as sagas de Saint Seiya, principalmente na saga clássica. Em quarto lugar, Aioria de Leão. Aioria de Leão se destaca desde o início de Cavaleiros do Zodíaco, como o irmão mais novo de Aiorus de Sagitário, que por ser um suposto traidor do santuário, fez com que Aioria tivesse o desejo de se esforçar e provar o seu verdadeiro valor para lutar por Athena, e rejeitar a atitude do seu irmão, o que fez também com que ele despertasse um senso de justiça muito forte, onde ele não hesita em lutar pelo que é certo, e se mostra como o Cavaleiro de Ouro mais destemido e valente das 12 casas. E é justamente esse tipo de personalidade imponente e corajosa que faz com que Aioria de Leão seja um dos meus cavaleiros favoritos, por ele ser muito proativo durante as batalhas, onde ele não suporta ver seus inimigos fazendo injustiça e já vai logo querendo arrebentar a cara deles. E provavelmente é o Cavaleiro de Ouro favorito ou um dos favoritos de Kurumada, porque Aioria foi cogitado para ser o protagonista de Cavaleiros do Zodíaco, mas Kurumada decidiu passar esse protagonismo para os Cavaleiros de Bronze mesmo. E não é à toa que ele foi um dos primeiros Cavaleiros de Ouro a aparecer na obra, aparecendo no capítulo 1 do mangá, quando Seiya estava recebendo a sua armadura. E com certeza foi um dos cavaleiros mais leais e que provou seu valor lutando na saga de Hades ao lado de Miro de Escorpião e Mu de Ares, que são dois cavaleiros incríveis também, mas na minha opinião, o Aioria consegue sobressair pela sua ética de aço e a sua bravura no campo de batalha. Em terceiro lugar, Camus de Aquário. O Mago de Gelo do Santuário foi um cavaleiro excepcional e que chamou a atenção de muitos fãs, porque mesmo que Camus na saga das 12 casas tivesse que obedecer o grande mestre e matar o seu próprio aluno por se rebelar contra o santuário, Camus não queria matar Yoga apenas por matar, mas sim fazer com que ele chegue ao seu potencial máximo e alcançasse o sétimo sentido, chegando ao ponto de afundar o navio submerso onde estava o corpo da mãe do Yoga, para ele abandonar o seu passado e se tornar forte. Mas é lógico que não é fácil deixar sua mãe para trás, então Camus, como forma de reprovação, apenas diz a seguinte frase pro Yoga: fica frio aí. E como se não bastasse, Yoga é salvo por Shun em uma das cenas mais homossexuais dos animes.
E logo após isso, Yoga luta contra Miro de Escorpião em uma das batalhas mais tensas de toda a obra. E logo após essa luta extremamente difícil, Yoga luta mais uma vez com seu mestre, onde ele dá todo o seu máximo para atingir o zero absoluto, coisa que nem mesmo Camus conseguiu. Então logo após um choque acirrado de execuções Aurora, Yoga consegue superar o seu mestre e Camus, já com a armadura congelada, morre com um sorriso no rosto, pois sentiu orgulho e felicidade por seu discípulo conseguir atingir o seu potencial máximo. Então no fim das contas, essa relação de pai que o Camus tem com o Yoga é o que faz ele ser um cavaleiro muito nobre e honrado em Cavaleiros do Zodíaco, porque além dele ser um cavaleiro de ouro com uma personalidade fria e calculista, a lá Thomas Shelby, ele tem uma conexão e um amor paterno muito forte pelos seus discípulos, mesmo após a morte, quando ele se manifesta na saga de Poseidon e aparece como renegado na saga de Hades, para cumprir o seu dever de cavaleiro, coisas que tornam ele um dos melhores cavaleiros de ouro da saga clássica. Em segundo lugar, Saga e Canon de Gêmeos. Sim, é isso mesmo, resolvi colocar Saga e Canon na mesma posição, porque além dos dois serem personagens incríveis e serem cavaleiros de ouro da mesma constelação, eles também têm um peso enorme na história de Cavaleiros do Zodíaco. E a história dos dois começa no mangá Saint Seiya Origin, quando os irmãos gêmeos são transportados para o santuário junto com outro bebê, que na verdade era um demônio criado pela deusa Ke, para poder possuir o Saga e corromper o santuário, um mal que foi despertado no coração por causa de seu irmão Canon. E logo após isso, ele arma uma revolta contra o santuário e se torna o vilão da saga das 12 casas. Já o Canon consegue se libertar do Cabo Surion, onde ele foi preso por Saga, liberta a alma de Poseidon e manipula ele para dominar os mares. Mas no fim de tudo, ambos os irmãos se arrependem de seus pecados e se sacrificam por Atena, aonde Saga, ao se libertar da sua personalidade maligna, tira a própria vida para pagar os seus erros. Já o Canon se atira na frente do tridente de Poseidon para proteger Atena. Na saga de Hades, Saga volta como um renegado fingindo ser servo de Hades para poder cumprir com uma missão secreta. Já Canon volta para o santuário pedindo misericórdia por trair Atena, porém Milo não aceita isso e quase mata Canon com suas argulhas escarlates. Mas logo depois ele reconhece a redenção de Canon, criando uma das cenas mais bonitas dos animes, aonde Canon, quase morto, questiona Miro por deixar Atena com o inimigo, mas Miro apenas diz: não existe inimigo aqui, apenas um companheiro, Canon de Gêmeos. E é nessa hora que qualquer marmanjo chora que nem uma criancinha. E logo após se tornar o Cavaleiro de Gêmeos, Canon se torna muito importante na Guerra Santa contra Hades, derrotando todos os espectros que vinham pelo caminho e se sacrificando para derrotar Radamantes. Então são por esses momentos que os irmãos gêmeos Saga e Canon são dois dos cavaleiros mais épicos de Saint Seiya, isso sem sombra de dúvidas. Em primeiro lugar, Shaka de Virgem. Outro cavaleiro muito querido pelos fãs é Shaka de Virgem, que não só se demonstrou ser um cavaleiro muito competente e poderoso, mas também demonstrou ser bem carismático, imponente e bem desenvolvido, sendo um dos cavaleiros de ouro com mais destaque na saga clássica. Shaka é conhecido como a reencarnação de Buda, devido sua espiritualidade e grande conhecimento, além do fato dele possuir o maior cosmo entre os cavaleiros de ouro, acumulando uma grande quantidade de cosmo privando seu sentido da visão, onde todo esse cosmo é liberado contra os inimigos quando ele abre os olhos. Coisa que foi vista na sua luta contra Ikki de Fênix nas 12 casas e contra os espectros nas sagas de Hades. Além disso, foi nas sagas de Hades que Shaka teve um grande destaque e que vemos seu grande poder, onde ele luta contra os espectros e os renegados, que são Saga, Camus e Shura, onde mesmo que o Shaka, sabendo que ele não era páreo para os três, mesmo assim ele peitou os renegados e quase derrotou eles com o Tesouro do Céu. Só não derrotou porque Saga, Camus e Shura usaram a exclamação de Atena para tirar a vida dele. E por mais sem noção que isso seja, tem gente que acha que essa luta foi encenada, tipo um WWE da vida. É brincadeira? Ai, mas você tem que entender que a luta foi encenada. Mas a verdade é que foi uma das lutas mais tristes e impactantes da série, e antes de morrer, Shaka deixa uma mensagem espiritual, e até os renegados choram pela perda do companheiro. Mas o que ninguém sabia é que ele havia despertado o oitavo sentido, que permitiu ele descer ao mundo dos mortos com consciência, para lutar contra as forças de Hades e se sacrificar ao lado dos outros Cavaleiros de Ouro para destruir o Muro das Lamentações, sendo sua última aparição em Next Dimension, lutando contra o seu antecessor, Shijima de Virgem, mostrando seu legado. Concluindo tudo, Shaka é espiritual, filosófico, sábio e extremamente forte, com uma personalidade e uma postura marcante, que usa todo o seu conhecimento, sua calma e o seu poder como verdadeiros instrumentos de justiça. Por tudo isso, ele é o meu Cavaleiro de Ouro favorito da saga clássica, e acredito que é o favorito de muitos fãs também. Mas e você? Quais são os seus 5 Cavaleiros de Ouro que você mais gosta na saga clássica? Deixe nos comentários quais dos 12 Cavaleiros Dourados foram mais marcantes para você. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e muito obrigado pelo apoio que vocês deram no último vídeo. Fiquei muito feliz com o sucesso que esse vídeo teve, e pela quantidade de pessoas que ele alcançou. Ah galera, antes de
finalizar esse vídeo, eu gostaria de avisar que agora o canal tem um Seja Membro, onde pagando um certo valor, de acordo com a categoria que você escolher, sendo essas categorias separadas em Ronin, Daimyo e Shogun, você vai poder ter acesso a benefícios como emojis, emblemas, vídeos antecipados, citações no final dos vídeos e até mesmo vídeos exclusivos. Então se você gosta do conteúdo daqui do canal e quer dar aquele apoio no meu trabalho, eu ficaria muito grato se você pudesse se tornar membro desse canal. E ainda não acabou, agora você vai poder ter a opção de hypar os vídeos aqui do canal. Então se você tem aquele vídeo preferido, tem um assunto que você gosta ou tem um conteúdo específico que você gostou aqui do canal, agora você vai poder hypar esse vídeo e me dar aquela ajuda extra. Então ficaria grato se você pudesse ativar essa opção. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima. Fui!